Por que tratar como doente aquele que não quer se adaptar, se ajustar, eventualmente a uma sociedade mais doente do que ele? Eu quero falar hoje sobre o transtorno de personalidade esquizoide e vou comparar este transtorno com o autismo leve. Yang tập spill cười mù nè chào tao na pa na muke likus na hik nè Fundamental entender que o transtorno de personalidade ele se origina de traumas, de reações a situações do cotidiano relacionadas ao relacionamento desta pessoa com o ambiente, com as pessoas. No caso do transtorno de personalidade esquizoide, caracterizado por aquela pessoa que fica silenciosa, tímida, fechada em si mesmo, que prefere manter-se distante do contato humano, sobretudo contato sinestésico, e elas têm dificuldade de estabelecer vínculos afetivos. É aquela pessoa tipo fechada, porém, ela se difere do autista leve, integrado à sociedade, mas que tem dificuldade de expressar suas emoções e sentimentos. Ambos compartilham deste mesmo padrão, da dificuldade de expressar sentimentos, afeto, expressar aquilo que sente. A diferença básica é que o esquizoide, ele se esquiva, ele faz isso de forma seletiva, ele está integrado à sociedade, porém ele prefere ficar na dele. Quando você pergunta o que você sente, ele diz, me deixa quieto na minha. Enquanto que você perguntando isto a um autista, provavelmente você vai ter as respostas, um olhar para o nada, como se ela não estivesse integrada a esta pergunta, como se ela não entendesse o que você quisesse perguntar. Ela pode demorar a responder e as respostas às vezes não condizem com aquilo que você esperava. Como pode acontecer dela simplesmente ignorar a sua pergunta, como se ela não existisse. A diferença neurológica dos dois casos é bem distinta. O autista, ele tem problemas sérios ligados a colocar os pés no chão. Aliás, uma diferença básica é que o autista, ele tem emoções até além da conta, porém uma dificuldade enorme de expressá-la. Enquanto que a personalidade esquizoide, ela praticamente não demonstra emoção, não demonstra sentimento. E ela faz isso como um mecanismo de defesa. A característica básica é que o autista é como se ele vivesse fora dessa realidade, pelo menos das realidades relacionadas a emoções ou a expressão do que sente. Enquanto que o esquizoide, ele sente, porém ele prefere não expressar, ou se expressa de uma forma bem leve, de modos que não cria vínculos afetivos, não cria empatia. É como se ele colocasse uma barreira que não permitisse você adentrar. No autista, essa barreira se dá de forma natural, ele nem tem consciência que existe essa barreira. Esta é a diferença básica do autista leve para o transtorno de personalidade esquizoide.
O esquizoide, sob o ponto de vista metafísico, está relacionado àquela pessoa que teve ausência de expressão de sentimentos e emoções. Neurologicamente, essas pessoas possuem baixíssima liberação de oxitocina e de dopamina. São pessoas com pouca motivação e pouquíssima expressão de sentimentos. Algumas pessoas portadoras de transtorno de personalidade esquizoide, elas podem eventualmente se integrar à sociedade, ao trabalho, porém é aquela pessoa que vai preferir trabalhar por conta própria, fechada, dentro de um escritório fechado, dentro de uma oficina fechada. Ela tem as suas capacidades intelectuais, cognitivas em perfeito estado. A diferença é que ela se sente desmotivada a criar qualquer tipo de vínculo afetivo. São pessoas que conviveram com pessoas frias, elas aprenderam na sua infância ou em vidas passadas a desenvolver uma frieza e um distanciamento social. É como se elas evitassem sim um contato afetivo, um vínculo afetivo com outras pessoas. É completamente desprovido de vínculo afetivo com outras pessoas. Como esses transtornos elas se originam na infância, são aquelas crianças que tiveram pouca demonstração de afeto. Sabe quando a criança cai e o pai não corre para socorrer, deixa ele se levantar sozinho? É quando a criança eventualmente está chorando no berço, né? E a mãe simplesmente a ignora, deixa ela lá esperneando, gritando totalmente. Como na infância está sendo formada a personalidade desta criança, até que chega um ponto em que a personalidade ela começa a ser formada no sentido de eu não posso e nem devo expressar carência, afeto ou qualquer vínculo afetivo ou emocional, porque eu sempre vou me decepcionar. Eu vou desejar e não vou ter. Eu vou querer e ninguém vai me atender. Então, eu prefiro ser frio e eu aprendo a viver isolado, enclausurado na minha. Em outros casos, alguns casos de transtorno de personalidade esquizoide, avaliados dentro de uma técnica chamada apometria, quando você tem a oportunidade de acessar vidas passadas, eventualmente são pessoas que viveram em clausura, voto de solidão. Alguns viveram em cavernas ou numa ilha deserta, né? Ou morreram em estado de total solidão, sem qualquer contato com outras pessoas. Eventualmente debaixo de escombros, em terremotos, pessoas que tiveram, né, esse isolamento social forçado. Não é difícil entender que a pandemia pode sim ter exacerbado o transtorno de personalidade esquizoide em muitas pessoas. Porque veja que este tipo de transtorno está diretamente associado ao medo. E o que fazer, no caso, para curar o transtorno de personalidade esquizoide? O primeiro passo é ensinar a pessoa a estar em paz consigo mesma. Se ela faz isso e ela se sente bem, está bem consigo mesma, tudo bem, não há nada de errado em escolher um caminho do eremita, o caminho do ermitão, o caminho solitário. Ok? Não há nada de errado quanto a isto. Entretanto, se isto o afeta, ou seja, se ele tem medo, se você consegue identificar de fato um medo excessivo de se relacionar com as pessoas, ou se eventualmente ele se torna extremamente agressivo quando está diante de uma situação em que precisa se relacionar com outras pessoas, nós podemos trabalhar com florais
e com a reprogramação mental e emocional, proporcionando a ela uma melhor qualidade de vida. Em alguns casos, nós vamos indicar que ela faça a apometria nos casos mais severos, ok? E se você quiser aprender também sobre autismo, eu te aconselho a inscrever-se no canal, dar um joinha, porque eu vou falar sobre o espectro autista em outros vídeos, ok? Deixe comentários para que o YouTube entenda que este vídeo está sendo interessante para ser divulgado para outras pessoas, ok? Gratidão. Shalom.